de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Prezadas irmãs, queridos irmãos, companheiros e companheiras, internautas que estão nos assistindo, nos ouvindo, é com muito carinho que a gente diz de todo o coração, boa noite. Esse boa noite ainda está meio fraquinho, que a gente é mais do que isso, mas, queridos irmãos, gostaríamos de iniciar usando a palavra gratidão. Gratidão a Deus por tantas bênçãos, por tanta misericórdia, por tanto amor, por tudo que nós temos conquistado, realizado com esse auxílio divino. Mas, acima de tudo, neste momento, usar a palavra gratidão por esta casa que completa 95 anos e que certamente recebeu e recebe muitos e muitos irmãos encarnados e desencarnados que aqui chegaram, que aqui chegam, que receberam um acolhimento, que foram ouvidos, ouvidas, que receberam a orientação, o esclarecimento, foram tratados e tratadas e depois partiram para os estudos e os trabalhos. E certamente conseguiram encontrar respostas, conseguiram seguir novos rumos, estabelecer novas diretrizes para as caminhadas. E hoje quero acreditar que, independente de estarem ou não espíritas, estarem ou não nesta casa, estarem ou não encarnados ou encarnadas, conseguiram fazer um processo maravilhoso de crescimento espiritual. Que Jesus nos banhe de luz nesse instante, para que a gente, inflamado dessas energias que emana desse Pai e que é manipulada por esses trabalhadores amigos e pelos nossos amores, possam eles utilizar tudo isto para nos tratar nesses momentos em que aqui vamos estar, agradecendo e refletindo com essa mensagem consoladora que é a doutrina espírita. Trazemos na noite de hoje um tema que já dá para a gente começar refletindo pela tela, né? A primeira imagem aí nos remete à seguinte reflexão: a maioria de nós, tanto encarnados como desencarnados, trazemos ainda em nós sentimentos negativos que vivenciamos num passado remoto ou num passado presente. E o que a gente tem sentido no dia a dia? O quanto esses sentimentos têm mexido com as nossas estruturas, o quanto nós temos nos sentido presos. E essa imagem remete a isto. Essas borboletas que aí estão, como se estivessem presas nesse vidro, e até que alguém chegou, né, fez a diferença e elas conseguiram se libertar, bater asas e voar. E o que a gente percebe no momento é justamente isto, que a maioria de nós encarnados, e pelas nossas reuniões mediúnicas, muitos irmãos e irmãs desencarnadas se sentindo assim, presas e precisando desta libertação. E a gente sabe que está na hora da gente começar a se libertar. Mas uma das maneiras, ou a maneira mais precisa da gente se libertar desses sentimentos que a gente não quer mais, ódio, rancor, ressentimento, inveja e tantos outros, é o perdão. Por isso o tema, caminho para a libertação. Então vamos começar. Os nossos objetivos: refletir sobre os efeitos nocivos da mágoa em nossas vidas. Analisar o perdão como forma de entendimento do que acontece com você em relação à ofensa e em relação ao ofensor. Compreender que o perdão autêntico é quando resguardamos o nosso foco mental nos aspectos positivos da pessoa
que nos ofendeu. Então, tudo na nossa vida tem objetivos. E muitas vezes a gente fala tão facilmente do perdão, mas não se dá conta do que vai por trás desse processo que é perdoar. E então a gente vai começar lembrando dessa passagem que todos nós já gravamos, que é o encontro ou a pergunta do Pedro, que está lá no Evangelho para Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? E Jesus enfatiza com uma sapiência gigantesca: vós as perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí a gente traz de imediato uma mensagem: pedir perdão nem sempre significa que estamos errados e que o outro está certo. Simplesmente significa que valorizamos uma pessoa muito mais que o nosso ego, porque o nosso grande problema está centrado nesse alto amor, no sentido de egoísmo, porque nós temos um ego, o ego humano, mas temos um ego superior, um ego divino. Quando o nosso ego humano se presta, né, ou se dedica a servir a esse ego superior, tudo vai fluindo muito tranquilamente na nossa vida. Mas o que nós temos percebido e estudado é que, na verdade, o nosso ego, ou o ego humano, tem gerenciado, na verdade, a nossa vida. E aí começam os nossos grandes problemas, os nossos grandes conflitos. Então, o que é perdão? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Então, às vezes, está sempre pensando que perdoar é no sentido só da ofensa que o outro nos fez. Mas, muitas vezes, há necessidade do perdão no sentido do auto-perdão por algo que nós também fizemos, que está nos incomodando e que nós nos sentimos culpados. Mas o mais interessante é, perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva ou rancor. Então, olha só, quando a gente lembra da tela anterior, quando Jesus com tanta veemência fala que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, é porque, na verdade, Jesus sabia do estágio infantil em que nós nos encontrávamos ainda. E ele sabia e sabe que para que a gente possa perdoar, a gente precisa viver um processo. E o processo é individual. Cada um está no seu tempo. Cada um tem sua maturidade, ou cada uma. E cada uma vai vivenciar o perdão quando tiver passado por esse processo e aí chegar nesse patamar de maturidade para conseguir perdoar. E o significado da mágoa? Ressentimento, sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou uma indelicadeza. Então a gente sabe que se fala muito em perdão, em perdoar, em se auto-perdoar, mas a gente sabe que é um processo muito delicado. Tem gente que consegue perdoar na mesma semana, tem gente que depende de um mês, de um ano, de um século. Quantas histórias que a gente lê nos livros que são reais, depoimento de espíritos que já vivenciaram essa situação e que vêm nos relatar muitas vezes, através de livros, através das reuniões, o quanto que levaram de tempo para esse processo do perdão. Então, é uma coisa assim bem delicada que a gente precisa se trabalhar para conseguir conquistar. E aí vem nos dizer o que o ressentimento nos traz. Olha essa imagem aí, né? Alguém já pensou nisso? Carregar essa pedra gigantesca? Então, muitas vezes, a mágoa, o ressentimento nos faz isso. Como se a gente estivesse carregando um peso que está verdadeiramente atrapalhando, atravancando a nossa caminhada evolutiva. Então, ele vem nos dizer que o ressentimento é ferrugem nas engrenagens da alma, que sempre necessitam do lubrificante da confiança e da alegria de viver, facultando o bem-estar e a harmonia pessoal. É a Joana nos colocando isso. Então, quantas vezes a gente está vivendo esta situação? A gente está querendo processar
a ofensa, processar a mágoa, o ressentimento, se libertar de tudo isso, mas a gente ainda não consegue. E a gente vai deixando essa ferrugem tomar conta da gente. E daqui a pouco, a gente não confia mais na pessoa, não confia mais em ninguém, não tem mais alegria, não tem mais encantamento pela vida. Isto é uma situação que a gente está vendo muito. As casas espíritas, eu falo generalizando, mas partindo da nossa. Nunca recebemos tantos irmãos e irmãs trazendo essas situações na alma, de mágoas, de ressentimentos, de situações que elas querem se libertar, mas não conseguem, e com isso estão vivendo um verdadeiro inferno astral e atraindo para si irmãos e irmãs na mesma vibração, na mesma sintonia, e que estão vivendo como que se arrastando, porque perderam o encantamento pela vida. Então a gente não pode se permitir estar carregando esse peso do ressentimento no nosso caminhar. É hora da gente se libertar de tudo isso. E aí o Hermann vem dizer, sempre que odiamos alguém, estamos odiando em parte a nós mesmos. Porque a gente só vê no outro aquilo que a gente tem na gente, aquilo que a gente verdadeiramente é. Então, vamos ver a Hermance do Faux nos colocando. A ofensa é algo que dói muito. Seria insensato pensar que ela não serve para nada. Essa dor é uma alerta da vida emocional, chamando você a repensar sua vida, sua forma de olhar, de agir e suas expectativas, sobretudo para com as pessoas que você tem afeto. Não existe mágoa entre pessoas que não são efetivamente importantes na sua vida. Vocês já viram alguém que conviveu, que se relacionou com uma pessoa que não criou o laço de afetividade, e a partir do momento que a pessoa tem uma atitude que você percebe que ia te envolver numa mágoa, num ressentimento, mas entra no ouvido, sai em outro, aquilo não cai em você, é como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque você só se ressente, você só se magoa com quem você tem laços de afetividade. Né? Por quê? Porque a gente nunca está esperando que aquele ser que você ama, que você cuida, que você tem carinho, vá ter uma atitude desta forma. E quando ele tem, a gente geralmente leva um choque e a gente não consegue fazer esse processo do perdão. Né? Mas ela vem nos dizer que a ofensa dói. Seria hipocrisia da nossa parte dizer que não. A ofensa dói e dói muito, gente. Mas ela tem uma lição. Olha só, chamar a nossa atenção. É preciso que a gente olhe para a gente nesse momento e comece a se questionar por que dessa dor, por que desse se permitir, né, se sentir magoado, se sentir ofendido. Por que a gente não se projeta para esse ser que a gente criou, essa relação afetiva, seja na figura de um filho, de um pai, não importa, mas por que a gente não projeta para eles e não tem aquele sentimento, né, de compreensão, de aceitação, de respeito à diferença? A gente, de imediato, né, a gente parte para se permitir esse ressentimento. Voltando para a questão um pouquinho do perdão, me vem em mente aqui uma situação. A gente tem visto muito na mídia situações que a gente muitas vezes diz assim, eu não faria isso, eu não perdoaria, tem que sofrer até o último minutinho. E a gente viu há um mês e pouco atrás, uma situação que me chamou muito a atenção, que tem a ver com esse tema que me veio agora. A questão de um jovem de 26 anos, que foi a julgamento. Ele era um ex-vereador, vocês devem estar lembrando, e ele, já com a carteira praticamente sem poder utilizá-la, de tantas multas, né, ele saiu à noite, usou bebida além do normal, se permitiu dirigir mesmo assim e acabou atropelando e matando 2 outros jovens. E eu lembro a cena de que, no julgamento, uma das mães ou parente de um dos jovens, à frente dessa mãe, clamava para que ela perdoasse esse jovem. E ela foi renitente.
Ela não disse sim de jeito algum. Por quê? Ela não tinha passado por esse processo, não estava ainda preparada para isso. Então, ela se manteve silenciosa. Aí a gente pergunta, mas será que se fôssemos nós no lugar, nós teríamos perdoado esse jovem? E se nós estivéssemos no oposto? Se fôssemos a mãe desse jovem? Porque quando a gente muda de posição, a postura nossa, a maneira de encarar a situação difere. Por quê? Por causa da afetividade. Então, a mãe que teve o filho condenado está ressentida, está pedindo perdão para o filho. Mas a mãe que teve o filho, não é, atropelado e que veio a óbito, ela não está vendo sobre esse foco. Ela está vendo no foco da dor que ela está sofrendo, e vai precisar desse tempo aí para a questão do perdão. Então, nós vamos ver que a mágoa, na verdade, é um grande sofrimento psicológico. Quantas pessoas estão vivendo hoje magoada? Decorrente de quê? De perturbações emocionais, porque os grandes nós hoje estão centrados na nossa emoção, né? Sua causa básica é o apego que temos, olha só, apego que temos ao que pensamos sobre algo ou alguém deveria ser. Porque nós temos uma mania muito equivocada de idealizarmos as pessoas. Nós idealizamos os filhos, nós idealizamos os maridos, nós idealizamos os companheiros da casa espírita, os companheiros de trabalho, e quando eles têm uma atitude que não condiz com aquilo que nós idealizamos, que nós projetamos em relação a eles, é aquele tombo. Aí a gente faz o quê? Entra nesse sofrimento psicológico e começa a carregar aquela pedra gigantesca nas costas, sem saber ou sabendo, não tendo a coragem ou as condições ainda de fazermos o processo da libertação. Então, gente, a gente vai ver que um dos efeitos mais nocivos da mágoa é o quê? A indiferença. Tem famílias que, às vezes, se torna tão indiferente aos filhos que, muitas vezes, eles partem para o suicídio. Porque não tem coisa pior do que você estar convivendo com alguém, que você tem uma relação afetiva e que aquela pessoa, de repente, por qualquer situação, se sentiu magoada, ressentida e aí te isola. Você está falando, é como se você não existisse. Você está chamando atenção, nada acontece. Então, como que a gente vivencia isso? E a pessoa que está sentindo isso na pele, gente, isso é uma dor gigantesca. E nem todos estão com maturidade psicológica, emocional, para verdadeiramente encarar isso aí com naturalidade. A pessoa vai acabar acumulando isso e vai fazer o quê? Vai literalmente murchar para a vida ou adoecer, que nós estamos vendo acontecendo. Então ele coloca aqui, uma lágrima não dói, o que dói é o motivo que a faz cair, né? Então a gente precisa perguntar para a gente, porque quando a gente se permite a mágoa, a gente se aprisiona. A gente se fecha como se estivesse verdadeiramente num cárcere espiritual, emocional, mas a gente está ali sem saber o que fazer, como fazer. A gente quer, mas cadê o recurso interior para isso? Aí a gente precisa se perguntar, quais as razões que nos prendem à nossa mágoa e ao nosso ofensor? Porque somos nós que nos permitimos. É muito fácil. É até covardia da nossa parte. Aconteceu uma situação, a gente apontar o dedo e dizer, estou magoado porque fulano me ofendeu. Porque fulano ou fulana, muitas vezes até cômodo. Às vezes até a pessoa entra num processo, né, de coitadismo, de vítima, para ter uma autodefesa. Então, qualquer coisa que acontecer na vida dele ou dela, fulano, a culpa é de fulana. Eu estou assim por causa de cicrano. Então, às vezes a pessoa não quer sair desse cárcere por causa da comodidade, para ter a atenção e estar como vítima e como coitado. Não vamos nos permitir isso não, gente, porque o único prejudicado ou a única somos nós. Então, a gente tem que perguntar para a gente, por que que a gente se permitiu magoar? Porque ninguém magoa, ninguém ofende ninguém. Somos nós que nos permitimos sermos magoados e ficarmos ressentidos. Então, quais os motivos profundos que nos atrelam à mágoa em relação a alguém? O nosso egoísmo, a nossa arrogância. Porque nós criamos para nós uma imagem de um semideus.
Então, ninguém pode ir contra nada, ninguém pode nos contrariar. Então, algo que chega até nós, que a gente caracteriza como alguma coisa que nos aborreceu, nos contrariou, tirou o nosso superpoder, a gente de imediato entra nesse processo, né? E a outra pergunta, quase sempre na raiz de nossas mágoas, há interesses pessoais contrariados. Sempre é, gente. Quantas famílias que estão aí desarticuladas, destruídas por causa da questão de heranças, a ganância. Então, vivia-se muito bem, havia uma afetividade. A partir do momento que aconteceu uma situação em que entrou o interesse material, cortou-se a questão da afetividade e a pessoa verdadeiramente isola o outro, entra nesse processo de mágoa e de ressentimento e a vida vai rolando e as coisas não acontecem. Aqui tem uma historinha muito interessante, se não me falha a memória, do livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. Uma jovem simples, né? A questão financeira, né, bem pobrezinha, ela conhece um jovem, se apaixona por ele, também simples, pobre, mas ele tinha um sonho, que era ser médico. E ela então traz para ela esse compromisso de trabalhar, de construir tudo o que ela pudesse para fazer com que esse jovem realizasse o sonho dele de ser médico. E ela ficou o período todo se desgastando no trabalho e tudo que ela fazia, ela transformava no pagamento para o curso desse rapaz. Até que ao final do curso, ele simplesmente chega para ela e diz que ele nunca pediu nada a ela, que ele seria grato o resto da vida a ela, mas que não dava para continuar mais a relação, ele ia seguir a vida dela. Nesse momento, ela leva um baque de decepção, traz a mágoa para si e vai arrastando isso. Para piorar a situação, logo em seguida, esse jovem médico acaba se relacionando com a melhor amiga da vida dela. E ela, então, começa a achar que essa amiga, na verdade, com ele, já viviam esse processo antes da separação. E ela cria um processo de mágoa, de ressentimento contra os dois gigantescos. O que aconteceu? 5 anos da existência dela, guardando isto, e as doenças foram chegando. Uma doença aqui, outra doença ali, até que apareceu o câncer de mama, e foi começando a cada vez mais destruí-la. A mãe, no mundo espiritual, toda mãe já viu, né, gente? Mãe é mãe. Então, a mãe no mundo espiritual, vendo que a filha estava perdendo a encarnação, e iria desencarnar antes do tempo previsto, clama ajuda espiritual. É permitido. E numa noite, a mãe, com amigos espirituais, desdobra essa filha do corpo físico, leva para o mundo espiritual, e lá ela começa a fazer uma reflexão junto com esses amigos, que ela até então, aqui no corpo, ela não tinha feito. É mostrado para ela que ele não a enganou, ele não a traiu. Em nenhum momento ele prometeu nada a ela. Em nenhum momento ele havia pedido nada a ela. E ela que, na verdade, trouxe para ela esse comprometimento. Então, ela não tinha por que estar arrastando essa pedra gigantesca há 5 anos, que estava transformando em doenças no corpo físico. E aí é pedido e é dito para ela que essa irmã, essa amiga dela, mesmo tendo um sentimento de amor para com ele, sempre a respeitou e nunca se permitiu ter nenhum contato com o namorado, né, o companheiro dela na época. E aí a mãe pede que a espiritualidade deixasse gravado nela, para que ao acordar ela pudesse ter uma lembrança nítida desta conversa e o alerta de que ela precisava sair desse processo de mágoa, fazer o processo do auto-perdão, se perdoar
perdoar o outro para se libertar e seguir a caminhada. Graças a Deus que ela acordou com essas imagens e com esses recados na cabeça, e aí se deu conta de que ela verdadeiramente estava se autodestruindo e que não valia a pena. E aí ela mudou a vida dela, e a mãe, né, conseguiu também se libertar, vendo que a filha ia conseguir o planejamento. Então, para a gente ver, gente, que é muito fácil a gente, às vezes, projetar para o outro a responsabilidade daquilo que somos nós que trazemos para nós. Como que a gente se equivoca com situações para depois a gente estar tendo alguém para estar projetando as nossas fugas, né, para que a gente não cresça espiritualmente falando. Mas a gente vai ver que a mágoa, na verdade, é uma grande revolta. É uma raiva que a gente adquire que a gente não consegue digerir. A raiva é saudável? É, no primeiro momento. O medo é saudável? É, no primeiro momento. Tudo é saudável no primeiro momento, até como uma forma de defesa, até da nossa vida em algumas situações. Mas a gente não pode se permitir permanecer com esses sentimentos, com essas emoções. Então, a mágoa, muitas vezes, quando ela não é trabalhada, ela vai se tornar em uma inaceitação. E o que acontece? Por causa das expectativas exageradas. Essa irmã, né, ela criou uma expectativa exagerada. Não, eu estou fazendo isso por ele, o que vai acontecer? Ele vai ser grato o resto da vida. Jamais ele vai se desvencilhar de mim. Mas não foi nada disto. Não é? Então, às vezes a gente projeta uma expectativa gigantesca para um filho, para uma filha, para um companheiro, e quando não acontece, é um tombo. A gente esquece, sempre esquece, que somos todos filhos de Deus. Nós estamos, companheiro, companheira, filhos, filhas, estamos. E a gente está aqui para caminhar, para se autoajudar, mas não para ficar projetando, cobrando, idealizando por ninguém. Somos seres livres, temos direito de fazer as nossas escolhas, de tomar as nossas decisões, de seguir os nossos caminhos. Então a gente não pode se permitir. A gente vê nos atendimentos fraternos pessoas que estão arrastando situações, e o que mais a gente vê são mães que chegam dizendo: eu estou literalmente morrendo. Aí você vai ouvir a história, está morrendo por quê? Porque o filho está fazendo dela o que bem entende. O filho depende dela, depende do dinheiro dela, depende da casa dela, depende dela para cuidar de netos, mas faz o que bem entende com ela, e ela se permite, e está verdadeiramente murchando para a vida, se autodestruindo. Que isso, gente? A gente não pode permitir isso, porque a gente que permite, se a gente der o grito de independência, de liberdade, a coisa para, né? Aí vem a visão equivocada: ah, mas eu sou espírita, ah, mas eu conheço o evangelho. Mas nenhuma obra diz para a gente, né, ser esse instrumento para essas pessoas. Muito pelo contrário, a espiritualidade vem nos dizer que a gente tem que pensar na gente. A gente tem que se libertar dessas coisas que nos aprisionam e deixa o outro seguir a caminhada dele. Então, a mágoa é sintoma de falta de auto-amor. Então, quer dizer, na verdade, eu não estou me amando, eu não estou me respeitando, eu não estou cuidando de mim. O outro está faltando pouco me botar no chão e pisar. Não é como a gente faz, às vezes, com as pobres baratas, pisa em cima da esfrega. Não é por aí. Não é? Projeção nos relacionamentos, proteção nos relacionamentos e medo. Então, às vezes a pessoa se deixa levar pela mágoa como uma forma de manter um relacionamento que está doentio, que já está acabado, que já está destruído. Também não vamos permitir isto. Assunto interno pendente, que requer ação e mudança. Então, como a gente perguntou no outro slide, o que nós estamos trazendo em nós que ainda não estão, né? São situações que não estão resolvidas e que a gente está se permitindo viver isto aí. Então, vamos pensar com carinho e tirar essas lições. Tristeza, angústia e revolta não digerida. Então, a mágoa traz tudo isso, nos leva a refletir sobre tudo isto. Mas aí a pergunta: será que nós estamos vendo sobre esse enfoque a mágoa? Porque a gente simplesmente se magoa e
fica nisso aí. Faz igual as borboletas, trancada no vidro, querendo bater asa e voar, mas não consegue, porque vai depender daquele processo, e o processo que é nosso, não é? E aí a gente vai ver que a mágoa, o objetivo é extrair a forma de ver que adoece. Uma percepção truncada ou irreal da vida ou de alguma pessoa. Então a mágoa, ela quer nos matar. E ela consegue, gente. A gente sabe disso. Quantas pessoas que estão chegando ao fenômeno da morte, e isto está no livro Quem Perdoa, Liberta, que a gente vai trabalhando através desses sentimentos, nós vamos trabalhando as nossas células. E nós vamos, muitas vezes, desencadear a doença no órgão que nós temos mais fragilidade. E muitas vezes, o câncer, que é o que mais se fala que a doença, a mágoa provoca, que é o câncer. Então, nós estamos sabendo de tudo isto. A doutrina está nos esclarecendo de tudo isto. As reuniões mediúnicas, os espíritos estão nos alertando, nos informando, nos esclarecendo, nos chamando a atenção para tudo isso. E aí fica mais uma vez a pergunta, mas por que nós não trazemos para nós? E não fazemos esse processo do movimento interno para mudarmos esse sentimento da mágoa para nos libertarmos através do perdão. Então, um dos sentimentos que mais travam a vida, consumindo energia e a atenção do magoado para alimentar o ressentimento. Então, a mágoa é como se fosse uma gotinha que cai no oceano. Ela vai se espalhando, né? No primeiro momento parece uma coisinha mínima, mas daqui a pouco ela vai ganhando uma dimensão que vai tomando conta de todo o nosso ser psicológico, espiritual. Então, é uma porta mental aberta para inquietude e tristeza, que pode se degenerar em ansiedade e depressão. O grande mal do século XX foi a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas o grande mal do século XXI, também segundo a Organização Mundial de Saúde, é a ansiedade. A gente está lendo reconstruindo os sentimentos, as emoções da Nice. E ela vem falar muito sobre essa questão da ansiedade. Como estamos ansiosos, como estamos doentes frente a esse processo de ansiedade. A depressão. No livro Emoções que Curam, que é um livro que a gente estuda toda quinta-feira na nossa casa, justamente pela quantidade de casos que têm chegado centrado na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico. Nesse livro tem uma história muito interessante. Uma mãe que teve 2 filhos, um casal, e ela idealizou para os filhos uma vida, uma profissão, até as pessoas com quem eles deveriam se relacionar. De tanto manipular a vida dos filhos, aos 16 e 17 anos, eles simplesmente resolveram sair de casa, assumir as rédeas da vida e seguir a caminhada. O que aconteceu com ela? Entrou num processo de mágoa, achando que os filhos estavam sendo ingratos com ela. Da mágoa e do ressentimento, ela caiu numa depressão. Destruiu o relacionamento do casamento com o marido, arrastou 15 anos indo aos consultórios, tomando medicações pesadas. Desencarnou e chegou no mundo espiritual com depressão. Foi levada para o Hospital Esperança, que é o hospital criado no mundo espiritual na década de 30, 40, por Eurípides e com Maria Bezerra e tantos outros irmãos. Foi levada para lá e durante 10 anos ela foi tratada como depressiva. Ela desencarnou em 1999. Agora, quando o livro saiu, ela estava num auditório com 400 mães para fazer o relato da experiência dela. Olha só, 400 mães que viveram aqui na Terra encarnadas, equivocadas como ela viveu equivocada. E aí ela vai relatar a história dela, porque só depois de 10 anos de tratamento no mundo espiritual como depressiva, ela foi compreender
que, na verdade, ela não poderia manipular a liberdade dos filhos e que ela não tinha esse direito de tolir as escolhas dele, porque cada um tinha e tem um planejamento. Então, a gente pode ajudar, a gente pode orientar, a gente pode aconselhar, mas a escolha, mesmo que seja equivocada, é daquele ser. E só agora ela começou a compreender isto e foi entender, então, a lição da mágoa na vida dela e se libertar para verdadeiramente caminhar. Então, a gente precisa estar lendo essas obras, para que a gente traga para a gente, porque muitas vezes a gente está vivendo situação semelhante e não está sabendo como fazer. Mas quando você ouve o relato de alguém, encarnado ou desencarnado, que já vivenciou ou está vivenciando a situação, você se fortalece, não é isso? Então, a mágoa, ela tem funções luminosas, sim. A gente às vezes diz que a mágoa só vem para criar problema, dor, doença. Não, olha lá, vem desenvolver maior proteção para você nos relacionamentos. Porque a gente passa a ficar mais atento, a gente passa a ficar mais esperto, a gente passa a compreender que a gente não pode manipular, não pode fazer o que o outro tem que fazer, nem trazer para a gente o que é de responsabilidade do outro. Indica que sua relação com a pessoa não está adequada. Espera aí. Se numa relação de afetividade está acontecendo tantas situações que você está vivendo mais magoado do que alegre, feliz, satisfeito com o outro, então é preciso rever, é preciso repensar. Então, a rever as posturas para evitar emoções mais comuns na mágoa. Então, tudo, gente, é questão da gente estar repensando, ressignificando. Então, rever as posturas para quê? Para a gente não ter surpresa com o outro. Porque quando acontece, nossa, nunca imaginei que fulana, que ciclano fosse capaz de fazer isso comigo. Mas fez, mas faz, né? Para que a gente não tenha raiva, porque a raiva é com a gente. Por quê? Porque a gente fica assim, meu Deus, como é que eu não percebi que esse danado, que essa danada ia ser capaz de fazer isso comigo? Mas já fez. Então não adianta mais você entrar nesse processo. Então você não esperava, mas foi ofendido, né? Então não fique, você fica descontente com a situação da qual está. Mas olha só, está sendo chamado a ter mais cuidado com a sua segurança. Então a gente às vezes confia demais. E na relação tem que haver confiança. Mas quando a confiança é quebrada e que a gente fica nesse processo do ressentimento, a gente tem que estar sempre pensando, repensando, revendo as situações para que isso não continue acontecendo conosco. Então, se a gente está sendo chamado a ter cuidado e ter segurança, para quê? Para não permitir abusos, não permitir ser submissa, nem lesões emocionais, morais ou materiais. O que a gente contou ali atrás sobre essas mães que muitas vezes chegam à nossa casa para o atendimento fraterno? Elas estão se permitindo isso, estão se permitindo o abuso, estão permitindo as lesões emocionais. A gente está com uma situação na casa muito delicada. E ontem, na reunião mediúnica, a gente pedindo para essa companheira, nos foi mostrada a companheira como que verdadeiramente enrolada. Mas está enrolada em quê? Está enrolada nas próprias energias, nas próprias vibrações que ela está permitindo viver, porque não consegue se libertar. Vai dizendo amém, amém, amém. Não está gostando, não está feliz. Não satisfeito, não quer isso para ela, mas não toma nenhuma atitude. E a gente vê isso nas relações. São marido, mulher, né, companheiros e companheiras que às vezes por uma comodidade, por uma zona de conforto, não quer mais, está sofrendo, mas não se liberta. E aí fica nesse processo, né? Então promove as melhores condições de defesa pessoal na vida de relação. Então, a gente pensa que a mágoa é só para criar problemas para a gente, é só para nos deixar em aflições e trazer doença. Não, ela traz os grandes recados. Acorde, olhe para você, analise se é isso que você quer.
É isso que você está se permitindo? Quando as pessoas chegam, às vezes, no consultório de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Às vezes a primeira pergunta é essa. Até no atendimento fraterno, eu ouço, e muitas vezes eu pergunto para a pessoa, olho nos olhos e pergunto, é isto que você quer para a sua vida? Ela leva um choque. Você está feliz com essa situação? E ela leva um choque, porque, na verdade, ela sabe que não é. Ela sabe que não quer. Mas por mais que a gente possa sutilmente, né, orientar, ela só vai tomar atitude quando ela amadurecer para isso. E aí a gente vai encontrar o oposto agora. Lá no Evangelho, perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eu vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicam, mais um motivo aí tende para seres indulgente, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espírita, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede, ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis numa única coisa, no bem que podeis fazer. Mas olha só, a gente também não pode trazer para a gente um compromisso, uma responsabilidade que a gente não tem condições ainda. Porque eu sou espírita, alguém me magoou, ou melhor, eu me permiti me sentir magoado, não é, por alguma atitude de alguém, que a gente tem que fazer o diferencial entre a pessoa e a ofensa, né? Se eu me permitir isto, não é porque eu sou espírita que eu tenho que ser, mais uma vez, hipócrita. Não, eu já esqueci, eu já perdoei, vou conviver com você numa boa. Mentira. Jesus nem pede isto, gente, porque a gente falou ainda há pouco, há necessidade da confiança. Se quebrou a confiança, como que eu vou estar interagindo com o outro? Mais uma vez eu volto à palavra processo. Eu tenho que me permitir passar por essa dor da mágoa, ir processando até alcançar esse patamar da libertação. Então, perdão é esquecer a ofensa? Tem muita gente que acha que é isso, mas não é, gente. Olha só o que os amigos espirituais nos falam. Perdão é emoção e não memória. Se fosse memória, eu poderia esquecer, mas é emoção. Então, olha o que ele diz, eu tenho que ressignificar aquilo ali. Então, enquanto eu não ressignifico a situação que me levou a me permitir ser magoado, a ficar ressentido, eu não vou verdadeiramente perdoar, nem me auto-perdoar, né? Perdoar é compreender. A palavra tão usada pela espiritualidade no momento, compreensão, aceitação. Jesus nos compreende, nos aceita como nós somos, jamais nos cobra algo. O Pai nos aceita, nos compreende, nos cativa, nos convida, nos convoca, nos ama, dizendo, vai filho, vai filha. Mas a gente está no tempo da gente, né? Então, é preciso compreender. Quem perdoa entendeu as razões da mágoa. Olha só, eu só vou compreender, né, as razões da mágoa quando eu estiver naquele patamar lá de ressignificá-la. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou ter condições de perdoar. É mentira, é engano, né? Para perdoar, não teremos que entender a conduta do ofensor, mas a razão de nos sentirmos ofendidos. Então, tudo começa e termina em nós. A gente tem que começar a trazer essa responsabilidade de tudo que nós construímos para nós. E nos darmos conta que o processo vai partir de nós. O que a gente está vendo ultimamente, né? São muitos irmãos e irmãs que chegam à casa espírita com os problemas, com os conflitos, com as dores, mas que ainda tem aquela ilusão, aquela infantilidade de que vai ser o mentor espiritual que vai resolver, que é o médium da casa que vai resolver, que vai ser passando por um tratamento de fluidoterapia que vai resolver. Gente, tudo vai ajudar.
mas o processo é individual, é da pessoa. Se a pessoa não fizer esse movimento de transformação, de renovação de atitude, ela vai permanecer. Ela melhora, se distancia, quando pensa que está muito bem, obrigada, volta tudo de novo. Aí ela volta, quantas vezes? 1, 2, 3, 10 vezes. E a espiritualidade ajudando, e os amores ajudando, e Jesus ajudando. Mas ela não está se autoajudando. Então, é fácil de compreender, de aceitar, de vivenciar isto? Não. Mas chega um momento que a gente amadurece essa verdade, incorpora na gente e a gente faz o processo. Aí ninguém segura mais a gente, né? Perdão significa reconhecer conosco o que estamos perdendo, em que estamos sendo contrariados e por que nos sentimos lesados. Tem um livro chamado, do Nick Vujicic, né? Em que ele tem uma fala sobre a questão do perdão. E ele fala que quando ele se viu de criança para jovem, sem os braços, sem as pernas, ele entrou num processo de raiva e de ódio contra Deus. E ele falou que ele não perdoava Deus de jeito algum por tê-lo feito nascer desta forma. Na escola ele sofria bullying, na rua com os amigos ele sofria bullying. Então os médicos, próprios médicos, né, tinham uma atitude de aversão a ele. Então ele disse que ele tinha um ódio, um rancor de Deus muito grande. Por que que Deus o criou daquela forma? Até que um dia ele começou a se dar conta que essa revolta, essa mágoa contra Deus estava fazendo muito mal a ele. E ele começou a pensar na ideia de perdoar Deus. Olha só, hein? E ele começou a se trabalhar para perdoar Deus. Até que ele se deu conta que ele já tinha perdoado Deus. E quando ele se viu tendo perdoado Deus, ele falou que ele se sentiu tão livre, tão leve, tão bem, que ele falou, se eu perdoei Deus, estou me sentindo bem, eu vou perdoar então meus colegas da escola, os meninos da rua e os médicos. E ele começou a perdoar todo mundo. E disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Porque aí ele se sentiu livre, olhou para ele com carinho, com afeto, e se deu conta que ele tinha que tocar a vida dele daquele jeito. E ele começou, então, a criar os projetos para a vida dele. E um dos projetos é esse que a gente sabe que tem, em que ele vai, né, fazer palestra em todos os lugares motivacionais. Ele é o exemplo maior do motivo para aquelas pessoas que lá estão, muitas vezes, no desânimo, ou se arrastando pelas dores, pelos ressentimentos, não é? E aí a pessoa acaba refletindo e acordando. Neste livro também, ele conta uma história muito interessante. Uma que ele chama a nossa atenção para o Mandela, né, que foi preso durante 27 anos. E ao sair da prisão, a primeira fala dele é dizer que perdoou aquelas pessoas que o colocaram lá. E isso repercutiu a nível de mundo. Quando a gente viu aquela imagem da gotinha d'água que cai, né, num lago, num oceano, numa lagoa, o que for, e que ela vai ganhando uma proporção gigantesca, o perdão também. Quando você projeta um perdão para você, na verdade, que quando você perdoa o outro, porque você está perdoando é a você mesmo, aquilo vai ganhando uma proporção gigantesca. E ele conta nesse livro que um companheiro foi para um pastor, ele foi para a União Soviética para criar a sua igreja. Ele foi com a família e 5 filhos. E ao chegar lá, ele se deu conta que ele estava numa comunidade super violenta. E ele começou a receber recados que ele não implantasse a igreja lá, porque ele ia sofrer dores atrozes. Mas uma voz o dizia que ele ia passar por dores, mas que o reflexo daquilo tudo ali ia ser muito positivo. E ele implantou a igreja. Uma semana depois, um dos 5 filhos dele foi assassinado na rua. E ele pensou em fechar a igreja e voltar. Mas ele conversava com Deus e Deus dizia para ele, permanece. Permanece porque já passou pela dor. Mas o que vai vir de frutos vai valer a pena. 3 meses se passaram e ele com a igreja pregando e com a dor da perda do filho.
quando de repente alguém de bicicleta esbarra nele na rua e pergunta: você gostaria de saber quem é o assassino do seu filho? E ele diz: não. E ele se coloca na frente do pastor e pergunta: e se ele te pedisse perdão? O pastor olha para ele e diz: eu já o perdoei. Era o assassino do filho dele, que se tornou então evangélico e trouxe toda aquela, desculpa o termo, galera que estava centrado na violência e no mal, transformando a comunidade numa comunidade pacífica. Então, como que um gesto pode nos levar a dor, sofrimento, doença e muitas vezes uma desencarnação até fora do tempo previsto no planejamento, como a história que a gente contou, mas também como um gesto de perdão pode repercutir, fazendo a diferença não só na nossa vida, mas na vida de tantas e tantas pessoas que estão aí muitas vezes esperando uma atitude desta para fazer a diferença nas suas vidas, né? Então, como perdoar com autenticidade? A prova mais autêntica de perdão no mundo íntimo é quando conseguimos resguardar o nosso foco mental no aspecto positivo das pessoas que nos ofenderam. Lembra que lá atrás eu contei que a primeira coisa que a gente faz quando se magoa é se distanciar, é se tornar indiferente, é só ver o lado negativo, é só ver o ruim, embora tenha tido uma relação de anos? Aqui, quando você perdoa verdadeiramente, você começa a ver o positivo da pessoa, deixando um pouco de lado o que é negativo. E a gente realça muito, decalca muito isso aí. Então, perdão, gente, nada mais é do que achar a saída da dor que o outro lhe causou, que, na verdade, fomos nós que nos permitimos, né? É buscar uma solução para a sua mágoa. É uma atitude de alto amor. É entender a sua parcela de responsabilidade no que ocorreu, porque é tão fácil. Eu sempre gosto de falar isso. Se a gente for aos presídios fazer entrevista com aqueles companheiros que lá estão, a gente vai ouvir muitos dizendo: ah, se eu pudesse voltar o tempo atrás para não ter tomado essa atitude, para não ter feito isto. Mas muitas vezes nada justifica, mas muitas vezes a pessoa que cometeu um crime está lá hoje, mas porque a pessoa que foi assassinada provocou de tal maneira, fez por onde de tal maneira mexer com a estrutura do outro, que o outro acabou se deixando envolver pelos instintos que nós ainda trazemos e comete o delito. Então, vem aí a dor do arrependimento. Então, muitas vezes também, na hora, né, da gente se deixar envolver pela mágoa, pelo ressentimento, a culpa também é nossa, porque nós contribuímos para que o outro chegasse a esse processo. Absorver-se se desvincular do problema. Então, precisa examinar as razões dessa dor em você mesmo. Então, aceitar a ofensa como aprendizado, ninguém quer saber disso. Mas enquanto a gente não aprende, a gente não sai disso aí. Manter o desejo sincero de crescer, desenvolver amor legítimo e verificar, né, as suas expectativas, pois não existe ofensas unilaterais. Então, muito cuidado, né? A gente tem lá o tratamento da fluidoterapia, e a gente faz o atendimento, faz a avaliação. A gente tem recebido lá situações muito delicadas. E uma que nos marcou recentemente foi um senhor que vem trazendo uma depressão há 7 anos, embora fazendo o tratamento médico, não é? E aí, a gente ficou sabendo no decorrer do tratamento que ele trouxe essa depressão para ele pela culpa que ele traz por ter se separado, né, do primeiro relacionamento, deixando a filha ainda pequena, sem a presença dele. Ele criou um outro relacionamento, aparentemente tudo bem, mas a culpa de ter, entre aspas, abandonado a filha, o fez chegar a uma depressão. O que a gente fez? Nós começamos a pedir, depois de 6 sessões, que ele começasse a mentalizar a filha, a trazer a filha mentalmente, espiritualmente, para o tratamento. E ele acreditou e começou a fazer. 2 sessões. Depois disso, a gente foi conversar e ele falou: hoje eu estou muito feliz.
E a gente falou, nossa, que bom, o que que houve? Ele falou, você acredita que depois de 7 anos, a minha filha essa semana comunicou comigo através do WhatsApp. A gente está voltando a se relacionar. Então, gente, tudo é possível quando a gente tem um gesto de sentimento, de afetividade, de amor. Então, perdoar é acolher a experiência, é gratidão, é sentimento que cura, né? É entender as diferenças, é respeitar o outro, né? É se auto-amar, a gente já colocou isso. É ter, né, a visão do relacionamento centrada no amor e não no karma. Porque tem gente que está vivendo relação centrada nessa ideia de karma. Eu tenho que estar com esse marido, eu tenho que estar com essa esposa, eu tenho que aguentar esses filhos. Isso é meu karma, assim vai ser pior na existência. Não, liberte-se enquanto você pode. O karma não é com o outro, o karma é conosco mesmo. São conflitos, são situações que nós trazemos, que nós precisamos resolver. Então, se na relação a coisa não está bem, olhe para você, faça o processo de transformação, mas não projete a culpa para o outro e nem com essa desculpa de que é o karma, não. Porque se você arrasta, você pode levar a situação muito mais complicada. E a mágoa, gente, o não perdão cria cordões energéticos seríssimos, que vão arrastar muitas vezes séculos, e que você pode ter separado fisicamente, mas se você não vencer o ciclo com aquela pessoa, você vai estar adoecendo o outro, você está se autoadoecendo com as enxaquecas, com as fibromialgias, com tantas doenças que aí estão centradas nessas emoções que nós não estamos sabendo administrar em nós, né? Então, ter uma vida, né, de aprendizagem e criar algo novo, ter entusiasmo. As pessoas não estão vivendo mais entusiasmadas, estou fechando, tá, gente? A terapia aí de apoio para cada um de nós. Primeira coisa, aceite a mágoa, vai doer menos. Olhe, veja o que aconteceu e diga, realmente eu estou magoada. E daí? Nós somos gente. Somos espírito numa caminhada, num processo, mas estamos, gente. Então, a gente ainda tem esses sentimentos todos, sim. O principal é a gente admitir que tem, porque se a gente não admite, a gente não trata, né? Perdoe, é o primeiro passo para você se libertar, mas perdoa no sentido de olhar para você, de compreender a situação, a mágoa, e aí seguir em frente. Um outro passo, dê um sentido ao perdão. Então, reconhecer que esse sentimento faz mal, em primeiro lugar, você mesmo, e te mantém ligado ao outro. Então, se você não quer adoecer, não quer que o outro adoeça, corte. Corte no sentido de desligue esses cordões energéticos, tóxicos que você criou com o outro em relação à mágoa e ressentimento, né? Desapegue-se do passado. Então, veio o pensamento daquela situação, deleta. Vai para uma coisa mais positiva, pega um livro, vai ouvir uma música, vai fazer uma meditação, porque aí você está se libertando da situação. Verbalize sua dor, olha só, escolha um lugar reservado, vai lá, abre o seu coração, fale, está você sozinho, quem olhar, quem vê vai dizer, aquele lá está maluco, não está não. Fale tudo o que está acontecendo com você, bote tudo para fora, porque aí você está aliviando esse mundo íntimo seu. Desate os nós. Escreva uma carta para você mesmo, falando tudo o que aconteceu, o que você está sentindo, não é? O que você imagina que o outro também está sentindo, bota tudo lá na carta. Depois que você fizer tudo isso, aí você vai dizer lá, eu estou te perdoando, hein? E depois guarda a carta, vai lá e queima. É como se você estivesse queimando esse sentimento da mágoa em você. Não aceite comentário, porque já repararam? Qualquer coisa que acontece, a pessoa chega, quer dar um pitaco. Nunca é para ajudar. São falácias, né? Que só vem para criar discórdia, atrito, mais confusão. É uma coisinha assim, vira uma guerra, né? Perdoe-se, porque é fundamental o auto-perdão para você perdoar o outro. E seja um refletor, ou seja, nesse momento que você vê que está fechado pela dor da ofensa, né, que está magoado, está ressentido, começa a fazer atitudes boas, positivas, dá um bom dia, compre alguma coisa, vai a um hospital, faça uma visita, algo diferente que mexa com o seu mundo íntimo no seu lado melhor, para que o outro também veja isso em você e sinta o desejo de fazer a mesma coisa. Então, vencer a dor da mágoa, gente, é superar a ilusão de ser uma vítima da vida.
que mais nós estamos vendo são pessoas se vestindo uma camisa gigantesca de vítima e de coitada e fica ali. A existência está passando. Está todo mundo caminhando, jogando a sua pedra pesada desse sentimento equivocado para trás, tirando as ferrugens, indo. E a gente está ali parado. Coitadinho de mim, né? Pobre de mim. Não fica mais assim não, gente. Porque quando vocês olharam para trás, todo mundo já foi, só ficou a gente, né? Então, eu prometo nunca mais cometer erro, me perdoa, vai. Quantas vezes também a gente vive isso. Aí a gente perdoa e o danado ou a danada não modifica. Mas se a gente já está nesse patamar de processar a mágoa e perdoar com facilidade, que bom. Se não, que a gente continue, né? Então, estar livre da mágoa, olha lá. Coração foi atingido, a gente vai colocando um band-aidzinho, depois um curativo maior, até a gente ficar livre. Quem compreendeu a lição da mágoa, já tem o que lhe basta, a libertação. Então, gente, nós não estamos aqui a passeio. Somos espíritos num processo evolutivo. Todos e todas filhos e filhas de Deus. Nós não viemos para cá para ficar brincando na existência. Nós temos propósitos, nós temos planejamento, nós temos escolhas feitas por nós. E nós precisamos realizar tudo isto. Ninguém está isento para desenvolver a vivência do amor, de passar por essas emoções todas, de se magoar, de se ressentir, de ter que processar isso tudo e perdoar para se libertar. Mas vamos nos permitir isto. Não vamos sair daqui arrastando, porque tem tantos irmãos ainda ligados a isso aí do passado. Como que a gente tem situações? Nós temos situações de crianças na nossa casa. Essa semana, mais uma vez, crianças que são envolvidas por espíritos conectados com zonas umbralinas, que manipulam essas crianças, que se apresentam em forma de tigres e que envolve os pais, envolve as mães, ameaçando como se fosse verdadeiro animal feroz, mas é uma criança de 4 anos. Então, isso tudo está centrado nessas emoções que nós não estamos administrando em nós. Faltou a questão do perdão e a conexão continua existindo. Então, se a gente não quer isso para a vida da gente, vamos ter essa certeza de que o processo é nosso. Não vamos nos permitir mantermos magoados, ressentidos, arrastando isso a existência inteira, não. Nem muito menos levarmos para outras existências. Está tão difícil reencarnar. Segundo a espiritualidade, 1/5 da população ligada ao planeta Terra está clamando para uma reencarnação, justamente para eliminar mágoas, ressentimentos, culpas, dores. Nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo com a nossa existência? O que nós estamos fazendo da nossa reencarnação? O que nós estamos fazendo com o conhecimento da doutrina espírita? Não dá para perder mais tempo, gente. É agora ou é agora. Por isso a gente vai encontrar, fechando, Jesus, é o Mateus dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele sabe de todos nós. Ele sabe das nossas lutas, das nossas batalhas, mas sabe também das nossas conquistas, sabe da nossa força, sabe da nossa coragem. Ele está confiando em nós, ele está apostando em nós, e ele sabe que nós podemos fazer esse diferencial na nossa vida, fazendo essa libertação através desse processo contínuo de auto-perdão e de perdão para sermos seres livres desde aqui, desde agora. E aí tem a mensagem aí: se quer ser feliz por um instante, vingue-se. Quer ser feliz para sempre, perdoe, mas principalmente perdoe-se. Entre estar certo e ser feliz, eu prefiro ser feliz. E tem gente que está preferindo estar certo e infeliz, né? Então, fechando, gente, o José Mário nos diz: a misericórdia é a porta de entrada para o perdão. Perdão é a aceitação da vida e do outro como se encontram e como são. E quem perdoa, liberta. Então, que a gente saia daqui nessa noite dizendo: Senhor, muito obrigada por
tudo que nós temos construído de reflexão com essa doutrina que nos esclarece, consolando, que nos consola, esclarecendo e que faz uma diferença por sabermos que somos seres espirituais, que aqui estamos só numa trajetória. E nós, Senhor, não estamos mais num sono letárgico, mas também não chegamos num patamar de já estarmos verdadeiramente no estágio de consciência. Nós estamos no estágio de atenção, de alerta, porque a gente não quer mais isso para a vida da gente. A gente quer ser como as borboletas. A gente quer se libertar desses sentimentos equivocados do ontem e do hoje. A gente quer bater asa, a gente quer ser livre, a gente quer voar, a gente quer ser feliz. Um abraço, queridos irmãos e irmãs, muita paz.